Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre a temida ressaca literária. Confesso para vocês que até eu vivenciar, passar ali pela experiência de uma, eu achava que era mito, que isso não acontecia, que não era possível. Como assim deixar de ler livros porque você ficou muito impactado por um? Como não, né, dar espaço para os outros livros? Tinha todos ali os meus preconceitos ali sobre como que deve ser a experiência de leitura, como que a gente não pode deixar se abalar, a gente não pode deixar de ler outros livros. Obviamente eu estava deveras enganada. O que acontece, gente? Li um livro que foi o motivo da minha ruína, que é A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Mas esse vídeo aqui não é pra gente falar sobre esse livro especificamente, não é a resenha sobre ele, mas colocar ele como vilão da minha história, que ele realmente me deixou embasbacada e sem saber o que fazer depois de ler esse livro. Quero contar um pouco da minha experiência, então, com essa ressaca literária, o quão sem chão fiquei, e quero também que vocês contem aqui embaixo se vocês já ficaram de ressaca literária e por qual livro. Bom, estava lendo eu de forma extremamente despretensiosa esse livro, com receio, na verdade, de não gostar dele, porque eu participei de uma leitura conjunta dos Buddenbrook de Thomas Mann e eu não gostei do livro, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso. E o pessoal falou que A Crônica da Casa Assassinada lembrava os Buddenbrook. Daí eu falei, putz, será que eu não vou gostar então? Será que tem essa temática geracional, né? Será que eu também não vou curtir? Mas me falaram também que ele tem elementos do gótico, e esse ano foi um ano que eu li Frankenstein, li Drácula, e eu gostei muito desses dois livros. Falei, bom, vamos dar uma chance, ver o que acontece. E eu não sabia que eu ia entrar ali numa leitura desenfreada desse livro. Eu só consegui largar ele quando eu realmente cheguei ao final, porque foi um livro que me arrebatou. É o puro suco da fofoca familiar, que eu acho extremamente interessante. Ele instiga, ele conecta a gente. E quando eu terminei o livro, ele me movimentou tanto. Esse livro ele fez com que eu sentisse tantas coisas, e tantas coisas muito fortes, que eu terminei o livro num dia. No dia seguinte eu acordei, eu sempre acordo cedo ali por volta de 5h30, 6 horas no máximo, porque eu faço a minha rotina de leitura antes de começar o dia, né? Minha leitura matinal. Eu entrei então, né? Eu tomei meu café, entrei ali para começar a ler meus livros e eu sentei e eu falei, tá, o que eu vou ler agora? Nada me agradava, nada me chamava atenção. Todos os livros que eu tinha em andamento pareciam um pouco banais perto daquilo que eu estava lendo, né, na Crônica da Casa Assassinada. E eu fiquei realmente sentada na cama olhando assim, gente, o que eu vou ler agora? O que eu faço agora da minha vida? E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o meu tempo de leitura. Meu momento preferido do dia inteiro é o meu momento de ler pela manhã, logo que eu acordo, com meu cafezinho na mão. Então assim, eu vou dormir à noite já esperando por esse momento quando eu acordar no dia seguinte. Então, para mim, não conseguir ler nada foi muito, muito, muito difícil, e foi um sentimento também de desamparo, né? Porque eu terminei a obra, não sabia o que fazer, as pessoas do grupo ainda não tinham terminado de ler, então eu não conseguia falar muito sobre ele. E o que eu fiz, né? Como que eu lidei com essa minha ressaca literária? Primeiro, eu fiquei frustrada, com raiva, indignada, todos esses sentimentos possíveis ali, porque para mim realmente não é natural. Eu pensei, bom, já que não estou conseguindo me livrar desta obra, o que eu vou fazer? Vou ler sobre ela, vou assistir sobre ela, tudo que eu puder sobre ela. Então, eu até comentei sobre isso no meu Instagram. Tem pessoas que adotam a estratégia de vou fazer nada durante alguns dias até que isso passe e eu consiga ler outros livros. E tem outras pessoas que pegam algumas leituras um pouco mais leve para tentar adentrar ali outros livros de novo. A minha estratégia foi a seguinte: vou mergulhar profundamente nesse livro. Então, todas as resenhas que tinha no YouTube para assistir sobre esse livro, eu assisti. Eu fui para artigo acadêmico, dissertação de mestrado, tudo que tinha disponível para eu realmente esgotar o conhecimento desse livro, eu fiz. Até que chegou um ponto que eu realmente atingi o teto ali, tá? Cansei já de pensar, de ler, de raciocinar sobre essa obra, que foi o momento que eu senti que eu estava pronta
para sair dessa ressaca literária, porque eu tinha realmente esgotado, eu estava esgotada de pensar sobre esse assunto. Chegado nesse limite, o que eu fiz então? Peguei um livro farofado, que é aquele livro que não agrega em nada, que ele não vai trazer nenhuma reflexão super profunda para a tua vida, muito pelo contrário, vai ser ali aquele livro de você passar um pouco tempo. Eu escolhi então um livro da Julia Quinn, O Visconde que Me Amava, que é o segundo livro da série dos Bridgertons. Eu já tinha lido o primeiro, esse que foi o segundo, então ele foi aquele livro que ele é gostosinho, ele é aquela fofoca, aquele romance bem água com açúcar. Eu já tinha assistido a série, né? Então eu sabia um pouco ali da narrativa, do que era a história, apesar de ser um pouco diferente do que a gente tem no livro. Então foi ali o livro que me ancorou para sair de dentro dessa ressaca literária, porque ele é gostosinho, ele entretém. Então eu peguei o livro, terminei ele em 1 dia e meio mais ou menos, e eu consegui respirar fundo finalmente para avançar para outras leituras. Então eu considero que a minha experiência de ressaca literária foi um mix entre entrar mais fundo nesse buraco do livro que eu já me encontrava. Quando eu cheguei no fundo desse buraco, pegar um livro farofado ali realmente para me ajudar a sair dele, e depois disso eu consegui avançar com outras leituras. Estou 100% curada dessa ressaca literária? Gostaria de dizer que sim, mas não estou. Ainda está um pouquinho difícil de ler outros livros. Eu não considero que eu engatei no meu ritmo normal, natural de leitura. Não consegui concluir muitas coisas de lá para cá, mas está melhor sair da estaca zero. E para mim era o que importava, porque eu considero muito importante o meu tempo de leitura, é muito importante para mim. Eu me sinto uma pessoa melhor, eu me sinto mais motivada. Então, para mim, tem um efeito não só de gostar de ler, mas ele mexe com a minha motivação para fazer outras coisas na minha vida também. Então, se eu não tenho essa motivação, gente, o que eu faço daí, né? Como que eu lido com as outras esferas da minha vida que eu preciso que mantenham em andamento, que continuem funcionando? O que eu acho muito legal pensar é que eu realmente cuspi pra cima e caiu na testa, gente. Eu achava que ressaca literária era um mito, eu estava muito enganada, né? Eu passei por um processo, eu me senti muito órfã, assim, sabe? Eu não sabia o que fazer, não sabia como lidar com aqueles sentimentos. E eu acho que esse é um dos efeitos, né, da ressaca literária, de fazer com que a gente tenha que lidar com mais tempo com os sentimentos que um livro ali acabou evocando na gente. O que eu quero dizer com isso? Esse livro, para mim, ele acabou mexendo muito com o meu emocional. É um livro que tem um ritmo muito rápido, então se você consegue ler ele, você termina ele muito rapidinho. E me fez lembrar muito das minhas épocas muito passadas, que era de ler Harry Potter e ficar na ressaca literária. E o que eu fazia, né? Qual era o meu mecanismo? Eu terminava o livro e eu já começava de novo. Eu terminava o livro e começava de novo. Eu lembro que quando chegava um livro novo para mim, eu lia ele pelo menos umas 2 ou 3 vezes em sequência. Então é por isso que eu sei muita coisa de Harry Potter decorado até hoje, né? Mas não é esse o ponto. Mas pensando em mim como leitora, como minha experiência de leitura, eu acho que o que funciona e o que funcionou dessa vez e que agora que eu percebo funcionou em outras vezes passadas também, é eu cavar esse buraco que eu estou do livro. Então, se tá ruim, vamos cavar um pouquinho mais, vamos descer um pouco mais desse buraco, chegar no fundo do poço para daí eu conseguir sair dele. E eu acho que alguns livros vão pedir isso, tá? Pensando aqui de como que foi essa minha experiência, eu acho que esse livro pediu isso. Eu acho que eu precisava respeitar o tempo em que eu estava lidando com esses sentimentos, lidando com todos esses meus pensamentos sobre o livro, e que não dava para simplesmente fechar o livro e abrir outro e seguir como nada tivesse acontecido. E não, até porque esse livro ele trata de muitos temas extremamente antagônicos, que são tabu para nossa sociedade, tem cenas muito escatológicas, não tem como a gente passar por esse livro impune. Tá? Não tem como a gente passar por ele indiferente. E eu não fiquei realmente indiferente, eu fiquei extremamente movimentada. E eu acho que a forma com que eu lidei pessoalmente foi muito respeitosa também para minha experiência de leitura, para eu esgotar tudo que eu tinha para esgotar desse livro, dessa experiência,
para então seguir em frente, não 100% curada, mas ainda avançando, né, me reabilitando desse meu processo de ressaca. Bom, quero continuar essa conversa aqui nos comentários com vocês. Eu resolvi trazer um pouco sobre esse tema, porque aqui o canal tem o intuito de trazer minha experiência de leitura, e eu acho que isso é um grande marco na vida, né, de um leitor, ter esse momento de ressaca literária, que eu achei que não era possível acontecer, mas acontece. Deixe aqui nos comentários então suas experiências, vou adorar conversar com vocês sobre esse assunto. E se você assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigada, não esqueça de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar também esse vídeo com alguém que possa estar em ressaca literária, tá? Pra entender um pouco dessa minha experiência também. E a gente se vê no próximo vídeo.